na Praça da Sé, no Marco Zero da cidade de São Paulo, que nasce a necessidade de ser identificado e reconhecido diariamente. Todos já devem ter ouvido falar no poupa-tempo. É no Triângulo de Tebas e seu entorno que a luta é travada quando pessoas já não se reconhecem como capazes e se entregam ao anonimato, sendo aos poucos condenadas ao esquecimento, como Tebas. Em consequência de um regime escravocrata, as bases racistas das sociedades contemporâneas se estabeleceram firmes e fortes até hoje. A demonização, desapropriação, apagamento e empobrecimento dos conhecimentos criados em África são traços de uma estrutura racista mundial. No campo da arquitetura e da construção, temos um exemplo claro disso, que são as pirâmides de Gizé, criadas em 2550 a.C., e que demoraram milênios para serem explicadas pelos arqueólogos e cientistas europeus antes de serem reconhecidas como obras africanas. Preferiram depositar seus méritos em seres que nem sequer sabem se existem a dar crédito aos africanos pelo feito. Outro exemplo disso acontece aqui, no Centro Histórico de São Paulo. Você sabe quem foi Tebas? Joaquim Pinto de Oliveira? Tebas, a cidade? Não, não conheço. Não, nunca ouvi. Não, nunca ouvi falar. Eu sei que é um nome relacionado ao contexto da escravidão, mas infelizmente eu não sei o que ele fez. O nome não me foge muito à memória, mas eu não domino quem seria. É de suma importância que você até me esclarecesse. A memória histórica do Centro Cultural de São Paulo carrega esse estigma de poucas pessoas saberem a respeito de Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, que viveu no século XVIII. Tebas, ele foi um arquiteto, ele foi um artista, ele foi um construtor. A história deste grande arquiteto ficou enterrada por mais de 200 anos. Então, a nossa alegria é que, graças a Deus, os irmãos e irmãs estão buscando a história daqueles e daquelas que fizeram a beleza não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro e a riqueza um pouco do Brasil. Nós somos responsáveis, nós, o povo de hoje, os negros e negras de hoje, sobretudo, de resgatar esses nossos ancestrais que tiveram suas histórias apagadas. De acordo com o historiador e jornalista Abílio Ferreira, responsável pela coletânea do livro Tebas, um arquiteto negro na São Paulo escravocrata, Tebas foi descoberto em Santos, sua terra natal, onde, por questões geológicas, haviam rochas que possibilitavam o desenvolvimento da arte de esculpir em pedras. Este artista, além de trabalhar com a construção, se destacou junto com mais 3 escravizados na arte de adornar, e isto ganhou notoriedade na São Paulo do século XVIII. Foram as ordens religiosas que perceberam na cantaria uma inovação tecnológica trazida por Tebas, motivo pelo qual as fachadas das igrejas serem de sua autoria. Diogo Machado, geólogo, especialista em geoturismo eclesiástico, que teve como tese de mestrado um estudo que fala sobre a arte sacra das igrejas do Centro Histórico de São Paulo, trouxe a confirmação do talento de Tebas e o uso da cantaria como um fator de empoderamento. As instituições religiosas da época eram as únicas que possuíam condições de contratar trabalhos de adornos tão especializados, pois até aquele momento a taipa era quem reinava nas construções de São Paulo. Na igreja de São Bento, Tebas foi responsável pela pedra fundamental que lhe rendeu 6 tostões. Na igreja da Sé, foi responsável pela torre da antiga catedral, que também teve uma importância pessoal, pois no decorrer do trabalho ele pediu como parte de pagamento ser o primeiro a casar ali, na matriz da Sé. No Largo São Francisco, ainda podemos contemplar com orgulho a obra dele e, finalmente, em 2018, foi reconhecido como arquiteto pelo Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, desconstruindo padrões. Os pesquisadores Abílio Ferreira, com seu olhar histórico, e o Diogo Machado, com as pesquisas técnicas através da geologia, comprovam que Tebas ainda reina através do Triângulo SP, que faz parte do circuito geoturístico e sacro de São Paulo
e que ainda encanta os que por ali passam e se deparam com a igreja da Terceira Ordem do Carmo. Tebas não foi uma lenda. Joaquim Pinto de Oliveira foi o arquiteto negro que revolucionou a arquitetura do século XVIII. Eu acredito que a principal parte do problema, né, olhando para a produção de conteúdo científico de arquitetura afro-brasileira, africana ou produzida por negros, por mais geral que isso soe, né, e seja, né, produzida por negros. Mas o problema é que a gente não está incluído dentro da grade curricular da academia. A gente não estuda arquitetura afro-brasileira, primeiro por um despreparo dos professores, os professores não sabem sobre. Então, eu, enquanto aluno da Universidade Federal do Paraná, produzi 3 pesquisas durante os meus 6 anos de curso, e dessas 5 pesquisas, eu simplesmente não tenho onde postar elas. Marco Zero, lugar que traz a demarcação de territórios, pois é aqui que a cultura, a história e o desejo de sobrevivência se encontram. Padre Anchieta tem o seu lugar de destaque pela sua atuação na colonização e catequização dos povos originários. E divide espaço com outros catequizadores, colonizadores e pregadores, que usam da fé como forma de alimentar pessoas com algum tipo de esperança. Pois é nesse mesmo lugar que, depois de 300 anos, um nome que representa um povo que luta por uma reparação histórica para ser reconhecido, que surgiu Tebas, em aço inox, com a garra de uma nação que, em pleno século XXI, assiste à representação da sua diáspora africana sendo apagada. Quantos nomes negros não são constantemente apagados, soterrados, enterrados? Quantos artistas, quantos construtores, quantos arquitetos? Então, ele vem à frente para nos impulsionar. Nos últimos tempos, nós temos observado que a Praça da Sé foi ocupada por uma série de pessoas, uma gama muito grande de indivíduos de várias origens. Pessoas vulneráveis que moram na rua, que dormem na rua, que comem na rua. Nós também temos criminosos, pessoas que traficam, que vendem drogas. Nós temos criminosos que praticam crimes patrimoniais, roubos, furtos, crimes de receptação, porque compram produtos roubados, furtados. E nós temos também a população, o trabalhador, aquele que vive andando para lá e para cá nesta grande cidade. E a Praça da Sé acabou recebendo toda essa população e sofre com isso, porque por muito tempo o poder público permaneceu inerte, sem dar atenção devida ao marco zero da cidade. A importância das políticas públicas, ela vem relacionada a promover a cultura, a promover os fazedores de cultura e, principalmente, os fazedores de culturas que estão em todas as esferas, todas as camadas sociais. No século XVIII, as questões sociais já marcavam todo o processo de descarte humano. A maioria descartada eram os escravos que buscavam no Chafariz da Misericórdia, de autoria de Tebas, o seu lugar de fala. Historicamente era ali, em uma importante obra arquitetônica da história, com base na diáspora africana, o ponto de encontro dos escravizados. Com o crescente apagamento histórico, o Chafariz da Misericórdia, também conhecido como Chafariz de Tebas, equipamento que foi o primeiro sistema público de abastecimento de água da cidade, desapareceu em um depósito de descarte qualquer. A mídia tem nos mostrado a recorrência dos problemas do século XVIII que teimam em proliferar até hoje. Praça da Sé é uma região, é um foco de ladrãozada, né? E a repórter Carla Rodeiro continua em frente à Catedral da Sé, onde aconteceu o tiroteio. Nós observamos, nós, polícia, nós, agentes públicos, observamos que só o trabalho da polícia não vai resolver o problema da criminalidade, sobretudo na Praça da Sé. Nós observamos que precisa urgente a participação da assistência social, da saúde,
da cultura, da educação e depois segurança pública. Nós, como agentes públicos, nós precisamos agir no último momento. Quando todas as demais instituições falharam, entra a segurança pública, entra as forças de segurança. Neste exato momento que estamos rodando esse documentário, dia 13 de maio de 2023, vidas humanas e animais caminham a procissão do esquecimento e da invisibilidade exatamente como Tebas, sendo enterrados, massacrados pela história e condenados ao esquecimento. Frutos da colonização e do racismo estrutural de uma sociedade escravocrata. Não deixaremos que apaguem nossas histórias. Não podemos esquecer da nossa ancestralidade. Precisamos exaltar a importância da diáspora africana no desenvolvimento histórico, artístico e cultural do nosso país. Seja na arquitetura, na cultura, na política ou nas artes. 300 anos depois, estamos aqui, celebrando mais uma conquista ao lado da escultura de Tebas, o arquiteto escravizado que mudou o estilo arquitetônico do século XVIII. Primeiro de tudo, o importante é a gente pontuar as premissas para a conceituação desse trabalho artístico. Ela deveria ser figurativa, era um desejo nosso, mas também que essa obra ela se relacionasse com todo o entorno aqui. Não seria possível negligenciar o entorno. A escultura precisaria se relacionar com a Praça da Sé, ela precisaria se relacionar com a Catedral da Sé, se relacionar com a escultura em homenagem ao Padre José de Anchieta, com o Poupa Tempo, para além disso tudo, especialmente a relação da escultura com as pessoas que ocupam esse lugar, que transitam por essa praça. Ela foi pensada a partir de uma equação, né, que contém a história, o homem Tebas, negro, arquiteto, escravizado, alforriado, apagado e agora renascido, né? Tebas, Joaquim Pinto de Oliveira, o negro arquiteto, não será mais esquecido. Hoje a sua história está forjada na memória, que está sendo construída para tomar lugar nos currículos escolares, museus e no despertar da consciência negra de que nós podemos estar onde quisermos. Tebas é quem proporciona para o Núcleo Coletivo das Artes produzir o primeiro monumento, uma representação de um homem negro para presentear a cidade de São Paulo. Então Tebas é quem me proporciona isso. O Tebas proporciona ao Lumumba, afro-indígena, um grande artista autodidata, um grande Tebas, fazer o primeiro monumento em aço inox. O Tebas é quem dá a Francine a condição da primeira arquiteta preta a assinar o conceito do monumento na cidade de São Paulo, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Está no Marco Zero de São Paulo comprovado que a nossa identidade não poderá ser apagada. Uma raça e sua diáspora só poderá ser vista e ouvida quando outros Tebas se empoderarem e não deixarem que pedras os encubram, mas que sejam esculpidas para a edificação arquitetônica de uma nação com suas histórias, seus valores e predicados negroides. O aço inox nos faz perpetuar o nosso território, um lugar que podemos gritar nossa alegria de ver que das mãos de Lumumba, um artista plástico afro-indígena, em coautoria com Francine Moura, uma mulher preta com a autoridade de uma arquiteta urbanista, conseguimos a consagração do Marco Zero da nossa história arquitetônica em São Paulo. Eu acredito que eu tenha sido escolhido pelo próprio Tebas para executar esse trabalho. E ele só me escolheu porque eu estava pronto para isso, para esse momento. E eu fico imaginando, assim, devia ser um homem muito distinto. Fico pensando como teria sido
O casamento dele na Igreja da Sé, o qual foi parte do acordo dele na alforria, não tem registro, pelo menos não tenho conhecimento do registro do casamento. Mas fico tentando imaginar como poderia ter sido esse casamento. E eu tenho muita curiosidade para saber se o Tebas teve filhos. Quem é a prole do Tebas? Do Joaquim Pinto de Oliveira. Né? Não tenho conhecimento de se ele teve filhos, mas eu fico pensando, né? Tentando reconstruir na minha memória quem foi esse homem. Eu achei muito importante a iniciativa de divulgar a história e o exemplo de uma pessoa que foi tão importante para a história de São Paulo e uma figura proeminente para o Brasil, mas que é tão esquecida, né? E é absurdo que esses modelos fiquem esquecidos. Está relacionado ao apagamento, né, das identidades negras, de tudo que o povo negro fez de extremamente importante para o nosso país. Eu acho que a nossa cultura, a nossa raça, ela ficou extremamente por baixo aí dos panos. Então, eu também não conhecia e eu acho importante a gente resgatar e aprender, né, sobre um pouco dos nossos antepassados aí. Tem essa história oficial que foi durante muitos anos contada, que eu acho que tem seu valor também, mas tem muitas coisas que permanecem desconhecidas, encobertas mesmo, né? A gente não ouve falar muito a respeito da importância negra no desenvolvimento histórico de São Paulo e outras regiões também do nosso país, que é tão bonito, né? As nossas trajetórias pessoais, elas são inspiradas por exemplos e por modelos. Então é muito importante a gente ter esses exemplos nos quais a gente se enxergue, esses exemplos de representatividade para toda uma parcela da população que é tão expressiva e significativa do Brasil. E, na verdade, é a maioria do nosso país, né? E precisa ter seus exemplos e a sua memória resgatada. E esse resgate, como o caso do Tebas, é importante para que realmente a gente tenha uma noção mais precisa e mais ampla da história do Brasil, né? Que envolva não apenas, digamos, os brancos, mas os negros, os índios, né? E todos que realmente fizeram parte desse projeto, desse país, né? Da construção desse país. Eu, quando era mais jovem, né? Na escola, eu sofria muito preconceito, né? Quando se diz a minha cor, meus amigos faziam brincadeiras. E isso machuca bastante. E saber que alguém negro teve uma importante participação na nossa história, saber que hoje muitos negros têm ocupado cargos de destaque, entre outras coisas, eu me alegro de saber e espero um dia poder ser um deles. É importante reconhecer quem foi Tebas, um homem negro, arquiteto, que contribuiu, de certa forma não, totalmente com a cidade de São Paulo, com as suas construções, e elevando o nome da comunidade negra dentro de São Paulo, que precisa ser resgatado. Em vários lugares de São Paulo tem a marca da comunidade negra, seja na Igreja do Rosário dos Homens de Cor, seja no centro aqui mais antigo, próximo ao pátio do colégio. E essas coisas precisam ser resgatadas para as pessoas saberem que nós temos cultura, que nós nos formamos, que nós somos pessoas que contribuem muito de diversas maneiras e que não é só samba, futebol, mas todas as outras formas de cultura, como fotografia, cinema, história, arquitetura. Então, enquanto a gente não tiver isso incluído dentro da construção do curso de arquitetura nas universidades, a gente não vai conseguir produzir o afrofuturo, sabe? Porque vai ficar dependendo dessas exceções, da exceção de um Lucas interessado, sabe? Que viu uma oportunidade de, bom, se eu não for fazer essas pesquisas, eu simplesmente não vou saber sobre. Então eu vou fazer esse movimento aqui, sabe? Eu preciso produzir isso, porque senão eu vou sair daqui sem saber sobre o que pessoas iguais a mim produziram. Eu sei o que os modernistas fizeram no começo dos anos 20 lá na Europa, mas eu não sei o que os africanos produziram em 5.000 anos de existência, sabe? E aí?